Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Nessa quarta-feira o Flamengo se representou normalmente, né? Já avisando o jogo diante do na semana que vem, né? Vale lembrar que o Flamengo, a gente tá em data FIFA. O Flamengo vai ter mais ou menos aí 8 dias treinando aí, já avisando o próximo jogo, que é só no dia 17, se eu não me engano, né? Vamos falar também sobre Zico. O Zico deu uma entrevista ao jornal Metrópolis falando sobre a situação de Tite e Gabigol, né? Porque o Gabigol não jogou tanto e perdeu tanto espaço. A relação peculiar do Tite sobre essa situação aí. Fabrício Bruno muito perto de quebrar mais um tabu no Flamengo. E também Carlos Alcaraz, o famoso Charles, né? Que é a maior contratação do Flamengo, avaliada em 120 reais. Deu uma entrevista à Flá TV, que é a emissora oficial do clube, falando sobre o desejo dele que o Felipe Luiz permaneça para 2025. Então vamos também acompanhar sobre essa situação aí. Então, sem mais enrolação, deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo aí. Data FIFA sem Mengão é complicado mesmo. Felipe Luiz o novo treinador do Flamengo, terá vários dias aí para treinar e organizar a equipe do Flamengo. O Flavinic foi às ruas para saber o que o torcedor está achando do novo treinador. Rodolfo. 2 jogos, 2 vitórias e nenhum gol sofrido. Felipe Luiz começou bem a trajetória dele como técnico do Flamengo. Ajeitou a casa, pelo menos, né? E temos esperança de que o Flamengo esse ano conquiste, né, um título nacional. 2 vitórias ainda não quer dizer nada ainda, 2 vitórias. Então, tem que melhorar bastante ainda. Já é uma outra cara em campo, já é um outro ânimo em si. Foi pouco tempo de treinamento, acho que agora ele vai ter alguns dias a mais para preparar o time para a Copa do Brasil. E é o primeiro técnico que vai ter não vai ter a sombra do Jorge Jesus contra, vai ter a sombra a favor, porque todos estão apoiando ele. Agora, Felipe Luiz terá pela primeira vez tempo para treinar. São 11 dias sem jogo, 3 de descanso e 8 de treinamento. As atividades começam nesta quarta-feira e vão até o Fla-Flu no dia 17. O problema é que o grupo não vai estar completo. 7 jogadores do Flamengo foram convocados para a data FIFA. Fabrício, Bruno e Gerson servem a seleção brasileira. Arrascaeta, De La Cruz e Varela, a uruguaia. Pulgar, a chilena, e Gonzalo Plata defende o Equador nas eliminatórias. Eles devem entrar em campo 2 dias antes do Fla-Flu. Felipe Luiz tem o desafio de ajustar o time sem pelo menos 4 titulares. Assim como foi na Copa América, né, sem os jogadores também, muitos jogadores que estavam cedidos, que nós conseguiremos também aí passar aí daqui a pouco pelo Corinthians, passar aí também bem no Campeonato Brasileiro e quem sabe também buscar aí uma boa posição e até o título do Brasileirão. Eu acredito sempre como flamenguista, né? Então o Fla-Flu vai ser um marco importante, o primeiro clássico do Felipe, né, regional aqui, para ele poder disputar. E a gente vai poder ver como ele vai organizar o time com mais tempo de treinamento, enfim, acho que já para o torcedor vai talvez ser uma ideia mais clara do modelo de jogo dele, né? Esse período de treinos pode ser fundamental para a adaptação de Alcaraz, a contratação mais cara da história do clube, e também a recuperação do Gabigol, que voltou ao time titular. O Gabigol é o nosso centroavante, acho que é um ativo do clube, parte do treinador, parte da função dele também é resgatar ali os potenciais, né, dos jogadores. E o Gabigol, ídolo histórico do Flamengo, já fez muito e acho que se hoje está embaixo, o Felipe sabe que ele pode voltar a jogar bem e está apostando nisso, então certíssimo. É nosso ídolo e a gente precisa dele, com certeza vamos aguardar essa renovação. 4º colocado a 9 pontos do líder e um jogo a menos que o Botafogo, o Flamengo trabalha em 2 frentes: se manter vivo no Brasileiro e chegar à final da Copa do Brasil. 3 dias depois do Fla-Flu, tem um jogo decisivo contra o Corinthians pelo mata-mata. Eu creio que não deve ficar poupando, não. Vamos com tudo para a Copa do Brasil, mas continuar esperançosos do Brasileirão. Eu acredito que tem que apostar tudo na Copa do Brasil, que é o que está mais próximo. Ele aprendeu com o mestre que não é bom poupar, né? Poupar a gente poupa na quinta, igual o Jorge Jesus falava, né? Poupa quinta, poupa sexta, mas nos jogos ele tem que ir com força máxima. Tem pouca chance por ter 9 pontos à frente do Botafogo, mas enquanto tiver 1% de chance, temos que ter 100% de fé, né? Muito bem, Lucas
Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde. Didi Careca, uma música feliz. Hoje o Big Boy está feliz, hoje o Pedrosa está feliz, hoje o Vene Luiz está feliz porque o Twitter voltou. Esse otimismo que trouxe, que veio o Filipe Luiz, não só com os bons números em 2 jogos, mas, poxa, a mudança da postura do Flamengo, mas também com as falas muito positivas do Filipe Luiz. Ele entregou ao torcedor novamente o sonho de não achar que a temporada acabou para o Flamengo, Vene. Pois é, aquele otimismo de fato voltou, não apenas pelas palavras dele, e eu falo aqui, digo que entrevista coletiva é extremamente importante, porque ele consegue transmitir a energia dele não só para os jogadores que ele vem comandando, mas também para a torcida. E é importante você saber se relacionar com os torcedores. A entrevista coletiva é o único momento que ele consegue falar com a torcida. Ele não fala com a imprensa, ele fala para a torcida do Flamengo. A imprensa está ali apenas para fazer questionamentos, inclusive para o torcedor ter a oportunidade de ouvir o novo treinador do Flamengo. Mas, além das palavras, foi o que o Flamengo apresentou nos 2 jogos sob o comando do técnico Filipe Luiz. Porém, vem uma data FIFA. Beleza, muita gente vai parar e analisar que é um momento importante para o treinador passar as suas ideias para os novos jogadores do Flamengo. Só que, se a gente for parar e analisar, ele não vai ter os principais jogadores à sua disposição. A verdade é essa. São jogadores que estão com as suas respectivas seleções. São 6. 6 ou 7. Tem o Gonzalo Plata também que está com a seleção. É outro jogador convocado. Então, ele não vai ter muitos jogadores à disposição. Mas será um tempo importante para ele trabalhar, por exemplo, o Gabigol. Porque o Gabigol se tornou titular com a chegada do Filipe Luiz. É um jogador que precisa retomar a confiança. Ele precisa fazer o Gabigol voltar a jogar aquele bom futebol. Vene, tu acredita que o Gabigol possa mudar da água para o vinho? Não, mas é um processo. Não vai ser de um dia para o outro. Eu acho que esses 8 dias de treinamento que o técnico Filipe Luiz terá para preparar a equipe para o próximo jogo, que é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos que um clássico contra o Fluminense, que está brigando lá embaixo para não ser rebaixado. E logo depois tem o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o jogo mais importante que eu classifico para o Flamengo até o momento da temporada. Então, é um momento importante para o técnico Filipe Luiz passar as suas ideias, fazer o time melhorar ainda mais. Olha, Fabrício Bruno, Varela, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata, são 7 convocados. O Lucas Pedrosa, o Gabigol segue dando o que falar, né? Durante a entrevista ao site Metrópole, o eterno ídolo Zico afirmou que o problema do atacante era só com o Tite e aposta aí numa volta por cima. O que você acha disso, Lucas Pedrosa? A gente já falou muito sobre essa questão do Gabigol aqui, do Tite. Quando chegou, inclusive, o Tite, a gente falou, o Tite foi necessário para o Flamengo num momento emocional e de comportamento. Era soco, era briga, nariz quebrado. Que treinador talvez teria contornado? Virilha mordida. A gente hoje coloca, olhando o resultado, sendo resultadista, não deu certo. O Tite, de fato, foi um casamento que não deu certo. Mas na hora em que ele chegou, talvez ele foi uma peça muito fundamental para controlar esses ânimos e controlar talvez até um Gabigol que sentava no banco e fazia beicinho. Vocês lembram disso? Sim, sim. Mas isso eu acho que o problema também, do Gabigol não era o Tite, até porque antes do Tite o Gabigol já não estava jogando futebol. As pessoas não podem esquecer que no ano passado o Gabigol, durante a temporada inteira, não foi o Gabigol que ele costumava ser. E que era um problema do próprio atacante. Inclusive, ele admite isso na entrevista que ele deu ao Podpah no final da temporada, que ele jogou lesionado, que também já não estava mais da mesma forma. E ele projeta um ano de 2024 muito bom no Flamengo, já sabendo que o Tite estaria lá. E ele não consegue ter isso, até por conta do problema que ele teve. A gente tem que lembrar também, gente, que a questão do doping foi um problema que o Gabigol causou para ele mesmo. Não foi o Tite que causou o doping para o Gabigol. Foi o próprio Gabigol que acabou desrespeitando as regras que não deveria desrespeitar, e por isso ele ficou afastado, por isso que ele teve julgamento e agora está jogando sob efeito suspensivo. Então, assim, o problema do Gabigol era o Tite. Pode ser uma parte do problema. O problema inteiro, não. Eu também até porque, gente, quando o Tite chegou ao Flamengo, o Gabigol já era reserva. Porque muita gente coloca a culpa no Tite como se o Tite tivesse colocado o Gabigol na reserva. Não, o Gabigol já foi reserva nos tempos de São Paulo. Eu acho que o único erro do técnico Tite em relação ao Gabigol foi quando ele perdeu o Pedro por conta da lesão e ali ele teve a oportunidade, entre aspas, resgatar o Gabigol e colocar o Gabigol tendo mais minutagem. Mas ele optou, em alguns momentos, até por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Eu acho que esse foi o único erro do Tite em relação ao Gabigol. Agora, fora isso,
Pedrosa foi muito bem no que ele comentou. O Gabigol, ele foi punido pela questão do doping por conta do próprio Gabigol, não foi o Tite não teve culpa de nada. Repito, o único erro foi na reta final da passagem do Tite no comando do Flamengo, foi quando ele não utilizou mais o Gabigol na ausência do Pedro. Fora isso, é tudo culpa do Gabigol. O Lucas Pedrosa fez uma cara de quero ar. Pensei que você não estava concordando, mas você concorda com o que o Vene falou, né? Ele estava ficando nervoso aqui. Eu falei, coitado do Vene. O que tá vendo aqui, gente? Pedrosa vai vir com algum argumento. Olha só. Não, mas eu também. A gente acha que. Se a gente for olhar tudo da história do Gabigol, né? Que é um dos maiores da história do Flamengo. E que é natural também, ele tem esse jeito dele, em que ele conquista, assim, essa coisa do, como ele gosta de dizer, o predestinado. E, às vezes, até essa questão de enfrentar treinadores, né? Isso era uma coisa, é uma coisa do Gabigol. E eu não acho ruim, não, tá? Eu acho isso até bom. E aí, basta o treinador ter peito para bancar ele, para enfim. E eu acho que o Tite, para algumas coisas comportamentais, ele foi importante. Talvez não combinou o estilo de jogo do Tite com o estilo, com o DNA do Flamengo. E eu acho que isso pode ser uma coisa muito pensada para as próximas temporadas do Flamengo, que já chegou num patamar, no seu maior auge financeiro, talvez da sua história, né? Vamos dizer aí. Sim. Com a tranquilidade financeira de poder montar um elenco bom, de poder pensar em suas peças, em pensar em contratar um treinador sempre com a cara do Flamengo, o Pedrosa, porque o próprio torcedor já está nesse nível de exigência e com toda razão. Olha, eu não aceito mais ou menos não, porque eu já ganho tudo, eu quero agora jogar do jeito que eu gosto de assistir, o espetáculo que eu gosto de assistir. Mas eu vou discordar disso aí. Você vai discordar? Vou discordar. Para mim, você pedir o DNA do Flamengo não é um problema. O Flamengo tem seu DNA, o Flamengo tem um grande time, tem um grande investimento, mas eu acho que muitas vezes isso extrapola. Muitas vezes isso passa do senso comum e inclusive do senso crítico de olhar ao seu redor e ver que tem adversários que estão no seu nível ou até superior ao seu nível. E é sempre aquilo que eu falei. Talvez o único time no Brasil que se cobra espetáculo 100% dos jogos é o Flamengo. Eu acho isso completo erro, acho que isso mina muitas vezes o trabalho e aí você não consegue muitas vezes entender uma filosofia diferente. Eu concordo que o Flamengo tem seu DNA? Concordo, mas agora, a gente achar que o Flamengo vai dar espetáculo sempre, que o Flamengo vai vencer tudo sempre, eu acho que isso não, vencer tudo eu acho que não. Mas jogar do jeito que gosta de assistir, acho que sim. Tem um pouco de egocentrismo. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas assim, não ganhar tudo, porque agora, como você sempre citou aqui, o mercado também está evoluindo. Mas eu acho que ter um tipo de jogo que o torcedor rubro-negro gosta de ver. Eu acho que eu entendi o que a Fernanda quis dizer. A questão é o seguinte, o torcedor, na minha opinião, isso é minha visão, tá? Não quer espetáculo sempre, mas quer um time ofensivo. Isso. Na passagem do Tite, em várias oportunidades, ele tinha a chance de fazer um placar mais elástico. E o que ele optava em fazer quando fazia os 2-0? Fazia mudanças, trazendo o time mais para trás. Quando, na verdade, ele poderia botar o time mais para frente. Um bom exemplo é quando o Jorge Jesus ganhava de 6-0 do Goiás, na beira do gramado, ele estava pedindo o time para frente. Ninguém esquece do Jorge Jesus. Não, eu tô dando um exemplo. O Dorival era assim, por exemplo. Vamos fazer o seguinte? Dorival era assim? A música aí da briga. Vamos mudar. Era diferente. Duvido. O Flamengo letal é aquele Flamengo que faz 1-0, se classifica e fecha a casinha. Isso pode ser letalidade. Eu duvido. Agora, você vê, o Corinthians já é um time que a torcida não se importa em ser um time Tite. Não se importa. O Grêmio é um tipo de time que a torcida não se importa de ser copeiro. Exato. O Internacional também. Isso é DNA. Ninguém. Esse negócio de cobrança por espetáculo só tem no Flamengo. Não, mas não é espetáculo, é um time ofensivo. Cobra um espetáculo, Vene. Não, é só um time ofensivo. Ai, sabe, eu tinha esquecido. O que eu escuto quando é o Big Boy? Tem uma esperança assim dentro de você? Não, eu tava até pensando em falar isso aqui de maneira séria, tá, gente? Tá. Gente, isso tudo aqui é uma brincadeira. Em nenhum momento o Flamengo tá pensando na contratação do Verratti, pelo amor de Deus, a gente tá brincando. E nem o Verratti tá pensando no Flamengo. É isso aí, que tem esse pedaço também da história, o pessoal pode pegar o corte e transformar isso numa verdade. É só uma brincadeira. É uma brincadeira. Uma brincadeira que eu queria? Sim! Eu queria. Hoje
seria titular, sem sombra de dúvidas. De tarde eu também queria brincar, só que eu tinha que ir pro colégio. Ih, ele tá com ciúme, não tá com ciúme, não. Você tem que se garantir, pô. Eu vou falar com ele aqui. Ele tá com muito ciúme. Ele tá com ciúmes, você não tá cara. vendo a cara que ele tá fazendo com esse óculinho dele? Enquanto você fala, ele tá. Que isso, cara? Aí sabe qual é o máximo dele quando ele tá bem nervosinho? É quando ele cruza a perna. Já viu pra falar? Ele, então, Fernanda, ó. Pablo. Eu não chamo de Verrete, é Pablo. Ah, é Pablo? É Pablo. Ah, cadê? Deixa Pablo. eu ouvir o áudio. Calma aí, peraí. Cadê? Vai, manda aí. Pablo, o pessoal aqui no programa tá falando que você vai pro Flamengo, porque tirou foto com o jogador do Flamengo e tudo mais. Fala pra eles que você é Vasco da Gama, por favor. Gente, ele mandou mesmo. Amigo, se chegar aquele contrato de 5 anos, aumenta. Não vai. Fala pra eles que você é Vasco da Gama, por favor. Ele mandou mesmo. Eu mandei, tá aqui, ó. Pô, o cara tá com Vene, ciúme você tem que mesmo, entender cara. que dinheiro não é tudo. Pronto, já causei Tá? discórdia no casamento aí, ó. Aqui, ó, pode focar aqui, ó. Cadê? Deixa eu levar lá. Cris, eu vou levar na 1. Eu vou agradecer a audiência, hein? A audiência tá bem alta, tá bom? Excelente. Olha Pode aqui, ó. mostrar Vem aí, aqui ó. na 1. E ele curte tudo, tá? Calma aí ele que eu vou curtiu voltar o abraçando o áudio. Vene de Leão. Que traíra! Fala pra eles que você é Vasco da Gama, por favor. Ó. Pablo, o pessoal aqui no programa tá falando que você vai pro Flamengo, porque tirou foto com o jogador do Flamengo e tudo mais. Fala pra eles que você é Vasco da Gama, por favor. Nervoso. Daqui a pouco vem um visto aqui. Amigo, nesse momento ele não vai te responder, Aqui, ó. sabe por quê? Porque ele tá lendo a proposta que o Flamengo Claro fez. que não, aqui, ó. Ó, vou pegar aqui, ó. Ó, Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Durante a entrevista coletiva aí durante a entrevista do Carlos Alcaraz para a emissora oficial do Flamengo, né, que é a Flá TV, ele falou um pouco, né, sobre o sonho dele jogar no Flamengo e principalmente a permanência de Filipe Luís em 2025 para o Flamengo, né? E abre aspas, né? Ele disse que estamos muito contentes com o Filipe Luís, né? E aqui tá mais um trecho aí do que ele falou, né? Abre aspas. Será muito lindo terminar esse ano com ele. Não sei se ano que vem seguirá ou não. Mas a verdade é que estamos muito e como trabalhando nessa última semana. Então, sabemos que ele quer o melhor para nós e para o Flamengo. Carlos Alcaraz, a Flá TV, vai lembrar que Carlos Alcaraz, o famoso Charlie, é a contratação mais cara do Flamengo na história, e na faixa de 100 milhões de reais, né? Fabrício Bruno se aproxima de uma marca muito importante, né? Vale lembrar que o Fabrício Bruno momentaneamente é reserva no Flamengo, ou nos últimos 2 jogos aí, né? É reserva do Flamengo aí. O Ortiz assumiu sua vaga, mas mesmo assim foi convocado para a seleção brasileira e percebe-se que ele, naquela época, no primeiro semestre que ele foi para a seleção e se destacou, ele agradou muito ao Dorival Júnior e continua sendo chamado, né? Então o Fabrício Bruno se torna o segundo jogador até o momento com mais minutagem em campo, né? Chegando aí aproximadamente aí 4.000 minutos jogado em 2024, né? Só atrás do Rossi, 4.400 minutos aproximadamente, 4.410 minutos jogado pelo Flamengo, né? Então é uma marca muito boa. Depois vem Gerson, Léo Pereira e Ayrton. Então é isso aí. Também falaram sobre o Zico aí, né? O Zico defendendo a situação do Gabigol na época do Tite aí. E obviamente que é a opinião do Zico aí. Ele tem a opinião dele como ex-jogador e também como ídolo do Flamengo. Mas é isso aí, né? Vida que segue. E vambora com mais um vídeo, galera. Deixa o like e tamo junto.